No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o emocionalismo que as igrejas neopentecostais e pentecostais causam nas pessoas e tiram proveitos disso no quesito espiritualidade. Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com você? Por aqui teu irmão em Cristo, Ginaldo, e é uma honra muito grande ter você aí do outro lado prestigiando esse trabalho. Você que é membro, que se mantém como membro do nosso canal, meu muitíssimo obrigado a todos vocês pelo carinho de sempre. Meus amados, não é novidade para ninguém que nós rompemos com o sistema religioso. Nós falamos isso praticamente em todos os nossos vídeos. Quando nós observamos dentro das denominações, enquanto eu estive lá eu pude perceber muito isso, é que quando o pregador, aquele pseudo-pastor, aquele pseudo-profeta está lá na frente e ele está ministrando, obviamente usando em alguns momentos um dialeto que ninguém consegue entender, que é o que eles chamam hoje de línguas estranhas ou língua dos anjos, é o que eles chamam hoje de intimidade com o Espírito Santo. Esses caras, eles utilizam esse emocionalismo que as pessoas sentem ao ouvirem aquela eloquência, ao ouvir aquele fundo musical forte ali no fundo que eles levantam, que fazem aquela elevação para dizer que o ambiente está espiritualizado, e faz com que as pessoas elas fiquem emocionadas naquele momento. E o pregador, que não é nada malandro, ele de lá da frente ele consegue visualizar toda a plateia ou todo o público que está dentro daquela denominação. Isso eu estou falando em relação às igrejas menores, aquelas igrejas pequenas que têm uma quantidade menor de pessoas, e ele consegue ver as pessoas ali dentro chorando, ou de cabeça baixa, ou com os olhos fechados, ou essas pessoas elas estão ali, estão concentradas naquilo que elas estão ouvindo. Geralmente eles usam aqueles jargões, ou muitas vezes eles elevam um pouco o tom de voz, e naquela elevação do tom de voz que eles elevam, eles utilizam a tal língua estranha. Para quê? Para chamar a atenção, ou para fazer com que aquela pessoa que está ouvindo ele diga no seu íntimo, no seu coração: esse é usado por Deus, esse está sendo muito fortemente usado por Deus. Eu acho que você que já esteve dentro de uma denominação, você que já esteve dentro de uma igreja pentecostal ou neopentecostal, você já deve ter visto e ouvido pregadores e pregadoras e missionários e missionárias pregando dessa forma. Isso é uma forma de manter você emocionado, de você achar que aquele ambiente está sendo tomado pela glória de Deus e que todos ali, ou se não uma boa parte das pessoas ali, serão impactadas pelo poder do Deus que está sendo ministrado, que está sendo pregado ali naquele momento. Mas não se engane com esse tipo de coisa, porque geralmente o sujeito que está lá na frente, ele consegue visualizar, como eu disse, ele olha para o meio da plateia e ele percebe que ali tem uma pessoa que está mais conectado, que está mais ligado, que está ali com os olhos fechados e responde ou corresponde às coisas que ele está falando lá na frente. Que quando ele eleva o seu tom de voz e começa a profetizar para a igreja, alguns dos que ali estão começam a concordar dizendo: glória a Deus, amém, eu recebo, Senhor. E é assim que acontece. E quando esses que começam a concordar com aquilo que ele está pregando está ali no meio, na maioria das vezes, não são em todos os lugares, claro, existem as exceções, mas eles descem lá do púlpito com o microfone na mão e eles começam a impor as mãos sobre a cabeça dessa pessoa e começa então a profetizar para aquela pessoa. Só que é importante você notar que a profecia que ele dá para aquela pessoa não é aquela profecia exata dizendo: olha, tal dia, tal hora vai acontecer tal coisa com você, e assim, e detalhar as coisas. Não, por que eles não fazem isso? Porque não foi Deus nenhum que revelou nada para eles. Eles não têm certeza absolutamente de nada do que ele está falando, mas ele, por perceber que aquela pessoa está emocionada, por perceber que aquela pessoa está mais conectada com aquilo que ele está falando, então ele vai começar a dizer coisas em relação àquela pessoa.
E eu estou dizendo isso, não é simplesmente uma mera crítica, não, porque eu já passei por isso, eu já estive lá e alguns deles já desceram do altar, já colocaram as mãos sobre minha cabeça e já profetizaram coisas para mim naquele momento que não tinha absolutamente nada a ver com a minha vida, profecias essas que já duram mais de 10 anos e não aconteceu absolutamente nada. Então eu tenho propriedade para te dizer que isso na realidade é uma farsa, isso é uma mentira. Não existe essa tal intimidade que eles estão dizendo, que eles se dizem ser usados por Deus. Não existe. Aquilo é tudo para impressionar, aquilo é tudo para emocionar. E quando você está ali naquele ambiente, que você começa a sentir você começa a sentir aquele toque, aquela música, aquela pessoa pregando aos gritos, aos berros, então naturalmente aquele ambiente de fato se enche. E aí você vê aquelas histerias coletivas, aí você vê aquelas pessoas girando, dizendo elas serem no Espírito Santo, você vê aquelas mulheres gritando, rodando pelo ambiente, as cadeiras elas não ficam nenhuma nos seus devidos lugares, porque as pessoas começam a se alvoroçar e rodar, uma segura de um lado, outra segura de outro. Aí nessas menores igrejas já ficam 2 obreiros ou 2 obreiras ali com uma toalha na mão, porque quando as pessoas caem, elas jogam aquele tecido para não aparecer aí as partes íntimas dessas mulheres. Isso para você ver que aquilo pode ter qualquer coisa, como eu costumo dizer, menos a presença de Deus. Aquilo tem histeria coletiva, aquilo tem um monte de coisa, menos Deus. Não tem Deus nenhum naquele lugar. E eles se exaltam e eles saem dali dizendo: você viu como Deus usou? Você viu o que Deus fez naquele lugar? Mas você não ouviu o evangelho, ninguém pregou a palavra da forma como deveria se pregar, ninguém falou absolutamente nada referente ao evangelho da graça, da salvação, da libertação, enfim, você não conseguiu identificar naquele ambiente nada que parecesse sequer com o verdadeiro evangelho. O que você viu ali foi pessoas emocionadas, pessoas completamente fora do seu juízo, do seu eixo normal, e ali fazendo um monte de maluquice que não tem nada a ver. Então são as bizarrices que nós conseguimos identificar dentro dessas neopentecostais igrejas e que infelizmente algumas pessoas dizem que ali é um ambiente onde Deus opera, onde Deus fala, onde Deus isso, Deus aquilo, quando na verdade é só histeria coletiva, é só pessoas emocionadas de forma barata por um pregador que não tem intimidade nenhuma com Deus nenhum e que está ali simplesmente fazendo um papel, tá bom? Então esse é o nosso vídeo que eu deixo para você. Se você ainda não foi inscrito no canal e quiser, obviamente, se inscrever para deixar aqui a sua força e nos abençoar, fique à vontade. Eu vou estar deixando aqui 2 sugestões de vídeos e playlists para que você possa estar ou continuar vendo os conteúdos do nosso canal. Um beijo forte no teu coração, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.